Nós não temos nenhum dia sequer a perder. Nós não podemos aceitar nem mais uma hora sequer o problema tendo poder sobre nossas vidas. Hoje o título da nossa mensagem é Orai e Vigiai. Quando nós falamos de oração e de vigilância, ambas as coisas são igualmente importantes e igualmente insubstituíveis. A oração não cobre a vigilância, assim como o fato de vigiarmos não cobre a necessidade de nós orarmos. Olha o que diz no livro de Marcos 14, versículo 38. Vigiai e orai. Nós estamos chegando numa fase extremamente perigosa. Por que perigosa? É a reta final do nosso propósito. Quando tudo começa, nós começamos num ritmo muito intenso, extremamente focados, dando o nosso melhor, passamos por cima das nossas vontades, dos nossos desejos, por cima dos nossos desânimos, por cima das nossas preguiças. E quando nós vamos chegando na reta final do propósito, quando o propósito se encerra, as pessoas têm uma tendência a sempre, vamos relaxar. Agora dá para parar, agora dá para acalmar os ânimos, agora eu posso afrouxar um pouquinho mais. Mas olha o que diz no livro de Colossenses 4, versículo 2. Continuem firmes na oração, repita comigo, sempre alertas. O período de paz é um dos períodos mais perigosos na vida de um homem. O homem tem uma tendência ao seguinte pensamento: pronto, já foi. Posso descansar, já venci, o propósito acabou. E quando isso acontece, nós entramos em uma zona de perigo muito grande. Porque para nós construirmos algo, nós precisamos orar e vigiar. Só que para nós sustentarmos algo, nós também precisamos orar e vigiar. Normalmente, quando nós temos alguma necessidade ou algum sonho que nós começamos a correr atrás, até que nós cheguemos ao nosso objetivo final, nós nos empenhamos ao máximo. E depois que nós chegamos lá, muitos acabam caindo no erro de parar. Muitos acabam caindo no erro de abandonar as obras que te levaram a esse determinado lugar. Quando na verdade, a maior dificuldade de um homem não é conquistar. A maior dificuldade de um homem não é conseguir a sua casa própria, o seu veículo, vencer determinadas batalhas. A maior dificuldade é sustentar esse nível. E infelizmente, muitos não conseguem fazer isso. Olha o que diz no livro de João 10, versículo 10. Repita comigo, o ladrão vem. Vamos juntos, o ladrão vem. Entenda isso. O ladrão vem, mas ele não vem de qualquer jeito. Ele sempre vem nos momentos em que nós estamos mais vulneráveis. Ele sempre vem naqueles momentos onde o nosso foco está abalado. Ele sempre vem naqueles momentos onde nós não estamos atentos. Porque quando nós estamos atentos, nós temos o poder, nós temos a autoridade, nós estamos com total vantagem. Porém, quando nós perdemos o nosso foco, quando o nosso nível de alerta abaixa, ele vê como uma grande oportunidade de nos roubar, matar e destruir. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Foram 430 anos de escravidão, foram 430 anos de humilhação, 430 anos de sofrimento e vergonha. Até o momento que o Senhor levantou Moisés. Essa passagem de verdade é uma passagem que eu adoro ela mexe muito comigo. Porque depois de 430 anos, qual que é o sentimento que vem?
o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. Depois de um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, presos à mesma realidade, o homem pensa, o Senhor se esqueceu de mim. Quando na verdade a resposta que o Senhor deu para Moisés foi o seguinte: eu tenho visto a aflição do meu povo e eu tenho ouvido aos seus clamores. Então repita comigo: Deus me vê, Deus me ouve. De novo, Deus me vê e Deus me ouve. Como o Senhor ouviu o clamor daquela nação, o Senhor levantou Moisés, o libertador. E quando o Senhor levantou Moisés, eles tiveram que passar por um período de lutas, por um período de batalhas, mas chegou um momento que eles finalmente venceram Faraó e os egípcios. Olha o que diz em Êxodo 14, versículo 30. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram, repita comigo, mortos na praia. Faraó e os egípcios estavam mortos. Pronto, finalmente, depois de 400 anos, é o fim da escravidão. Porém, a nossa luta não se define ao Faraó. A nossa luta não se define a um único Golias. Porque se nós pegarmos a própria história de Davi, Golias, com certeza foi a vitória que deu a maior fama a Davi. Mas Golias não foi o único problema que ele teve que enfrentar. Golias não foi o único inimigo que ele precisou vencer. Vieram inimigos atrás de inimigos. E muitos acreditam que eu venci o Golias e acabou. Muitos acreditam, o Faraó está morto, acabou, está tudo feito. Não preciso fazer absolutamente nada. Quando na verdade é exatamente o contrário. Nós temos que entrar num estado de alerta muito maior. Porque no período de lutas, a própria palavra diz, lutas. Nós estamos lutando, em outras palavras, nós estamos atentos. No período de paz, aí a conversa é totalmente diferente. Quando nós ouvimos, ore e vigie sempre, significa que nós precisamos manter o foco. Repita comigo, eu preciso manter o foco o tempo todo. Porque se nós perdermos o foco, isso pode nos custar muito caro. Quando nós falamos de vitórias, vencer os inimigos, todo santo dia nós temos que tomar a seguinte decisão: eu vou vencer. Essa não é uma decisão tomada uma única vez e pronto, acabou. Quem esteve presente ontem aqui na igreja na reunião das 9? Ontem nós falamos sobre 3 decisões que precisam ser tomadas, que a partir dessas decisões, a sua vida vai começar a mudar quase que instantaneamente. Se você quer viver uma vida diferente, a primeira decisão que você precisa tomar: rompa com todas as barreiras que você tem com as pessoas. Se você tem barreiras com teu pai, com a tua mãe, com pessoas que trabalhavam para você, ou até mesmo pessoas que foram seus patrões, seus chefes, se você tem barreiras com alguém da sua família, rompa com absolutamente todas as barreiras. Porque para muitos, a falta de resultados não está ligada à falta de oração, não está ligada à falta de jejum, não está ligado a mentiras, não, muito pelo contrário, muitos até falam verdade, mas pelas barreiras que essas pessoas têm com outras pessoas, elas acabam criando uma barreira contra o próprio Deus. Até porque o mandamento mais importante de todos, ame a Deus acima de tudo. Existe uma tradução que diz, um outro mandamento ligado a esse mandamento é, ame ao próximo a ti mesmo. Então os dois têm praticamente o mesmo valor. Então nós temos barreiras com homens, repita comigo, eu tenho barreira com Deus. Isso é ruim? Isso é péssimo. Isso só vai te provocar cansaço, enfado, desânimo e frustração. Segunda decisão importante que precisa ser tomada: pare de procrastinar. Procrastinação, de verdade, é uma droga e é um dos principais inimigos de um homem e de uma mulher bem-sucedidos. Um vitorioso, ele nunca é procrastinador.
Quando nós falamos de procrastinação, procrastinação seria deixar para depois, sempre para depois, o que nós poderíamos fazer agora. Quando nós falamos de procrastinação no que diz respeito aos resultados da vida, procrastinação espiritual, entre todas as outras, significa deixar para o futuro, repita comigo, deixar para o futuro a vida que eu deveria estar vivendo agora. Esse é o grande problema da procrastinação. Existem coisas que já eram para estar acontecendo. Existem vitórias que já eram para ter sido entregues. Existem vidas que já eram para ter sido mudadas há muito tempo. Mas por conta da procrastinação, essa vida nova está sendo jogada cada vez mais para frente. Sempre ficando cada vez mais distante. E a terceira decisão: pare de repetir os mesmos erros. Não existe o novo se nós ficarmos presos ao de novo. E de novo perdi o foco, e de novo falei as mesmas coisas, e de novo tive a mesma reação, e de novo abandonei a Deus, e de novo contei mentiras, e de novo, 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 e de novo. E algo que nós falamos ontem, eu fiz a seguinte pergunta: atitudes repetidas trazem os mesmos resultados? Quem acredita que sim, levanta as mãos. Na verdade, sim, até um ponto. Depois não. Porque cada atitude errada que nós temos, principalmente as conscientes, nós cavamos uma cova. Erramos de novo, cavamos um pouco mais fundo. Erramos de novo, cavamos um pouco mais fundo. Então existem erros que vai chegar uma hora que a colheita vai ser muito pior do que aquele mesmo erro que nós cometemos no passado, que foi um pouco mais branda as consequências. Então, pare de cometer os mesmos erros. Entre eles, o assunto de hoje: orai e vigiai. Mantenha o foco. Não caia no erro de acreditar que pronto, agora já foi, já venci. Isso é muito claro. Nós atendemos pessoas constantemente. Eu me recordo de um caso, de uma situação de uma traição. A mulher veio procurar ajuda, ela estava desesperada. Para ela foi um baque, foi um choque. Só que nesse processo, ela agarrou firme, ela focou, não perdeu um dia sequer, começou a fazer tudo aquilo que ela não estava fazendo. Porque no coração do marido, não foi uma simples traição. Ele desenvolveu sentimentos pela outra pessoa. E na cabeça dele, ele falou: vou meter o pé na bunda da minha mulher e vou seguir para a próxima. Só que ela buscou, ela não aceitou, colocou o foco. O que aconteceu? O Senhor restaurou. Depois que restaurou aquilo que já estava perdido, porque nós ouvimos: eu não quero mais ela. Depois de ter restaurado o amor, aquela cumplicidade, sabe o que aconteceu com a mulher? Ela perdeu o foco. E sabe o que aconteceu? Os mesmos problemas voltaram a acontecer, só que muito mais graves do que o primeiro. Então, quando nós falamos de manter o foco define aquilo que nós iremos viver. Se recordam daquela palavra do encerramento de um jejum sobre a visão? A visão define, troque a palavra visão e coloca foco. O seu foco define aquilo que você vai viver. O seu foco define aquilo que você vai conquistar. O seu foco define como será o teu casamento, o teu financeiro, a tua família. O seu foco vai definir absolutamente tudo. Olha o que diz no livro de Juízes 3. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. É o mesmo povo que ficou preso no Egito. Muitos pensaram: pronto, o Egito passou, acabou, já venci. Só que em um momento onde eles perderam o foco, eles se esqueceram de tudo que tinha acontecido. O que aconteceu? Eles caíram no erro de voltar a cometer os mesmos erros. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia,
por quem os israelitas foram subjugados, repita comigo, durante 8 anos. Essa é uma característica que o inimigo tem. Ele quer te prender na mesma realidade. Ele quer te fazer escravo de um mesmo problema. Então, depois que passaram 400 anos, acabou. Deslizaram, perderam mais 8 anos da vida deles. 8 anos com foco no lugar errado. Perceba como um deslize, ou melhor, quando perdemos o foco, nós somos entregues a problemas, muitas vezes nem os mesmos problemas, mas a problemas diferentes. Muitos acabam acreditando que uma hora isso vai passar. Uma hora automaticamente tudo vai se resolver. Só que esse ciclo não terá um fim, não terá um final, se nós não colocarmos um ponto final. Existem coisas, ou melhor, todas as coisas na nossa vida, nada acontece automático. Pelo simples fato do tempo estar passando, o tempo cura todas as coisas. Repita comigo, isso é uma mentira. Não cura. Não resolve. O tempo por si só não resolve absolutamente nada. Ou nós nos posicionamos, ou nós mudamos, ou os ciclos tendem a se repetir. Mas quando clamaram ao Senhor, repita comigo, mas quando clamaram ao Senhor, eu continuo, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Quando clamaram, o Senhor fez o quê? Respondeu. Então dá a entender que eles esperaram 8 anos para se posicionar. Era para essa luta ter acabado lá atrás. Era para essa batalha ter sido vencida lá atrás. Porque quando eles oraram, o Senhor resolveu. Então não perca mais tempo na sua vida. Não espere o problema, não demore a reagir, não espere que o seu problema se torne crônico para então depois você se posicionar. Isso é muito nítido no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Sabe aquela dorzinha muitas vezes que aparece ou no joelho, nas costas, nos pés, no braço, em alguma área, alguém conhece alguém ou alguém já viveu isso? Você não trata de cara, você acha que vai passar. Você toma o teu Dorflex, você toma o teu remédio lá, até corta a dor na hora. Mas depois você não trata, você não faz aquilo que precisa ser feito e o problema se torna crônico. Em outras palavras, ele te acompanha para o resto da sua vida. No versículo diz, quando clamaram, o Senhor veio com grande resposta. Em seguida, eles tiveram 40 anos de paz. Olha o que diz aqui em Juízes 11, 3:11. E a terra teve paz durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Então esses 8 anos de caos se transformaram em 40 anos de paz. Só que nós não precisamos, ou melhor, a nossa vontade, o nosso desejo, não é que nós tenhamos uma vida de altos e baixos. Porque muitos se contentam com alguns meses, talvez alguns anos de paz, e depois mais um tempo de caos. Um tempo de paz, depois um tempo de caos. Na Bíblia diz, existe o tempo de guerra e o tempo de paz, mas não existe o tempo da derrota e nem o tempo do caos. E é o nosso posicionamento que traz isso como resultado final para todos nós. Aí muitos pensam, 40 anos de paz, acabou, posso relaxar de novo. Quando Otoniel morreu, Otoniel significa o foco no lugar certo. Quando eles perderam o foco, quando aquele que era o único focado morreu, o que aconteceu? Voltaram a cair nos mesmos erros. Olha o que diz em Juízes 13, ou melhor 3, versículo 12. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, o poder sobre Israel. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, repita comigo, durante 18 anos. Durante 18 anos. Perceba que o seu foco vai definir como a sua vida será conduzida. Não leve um deslize como um simples deslize.
porque ele sempre nos traz consequências. Foram 400 anos perdidos da vida deles. Passou, depois 8 anos. Passou, depois mais 18 anos. Em algum momento, isso precisa acabar. Em algum momento, isso precisa parar. Em algum momento, nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida e entender que nós só vivemos aquilo que nós toleramos. Porque a partir do momento que nós não tolerarmos mais, nós não vamos aceitar e as coisas não vão acontecer mais da mesma forma. Aqui nós vemos, entre uma história e outra, a primeira 400 anos, depois 8 anos de escravidão, depois de 40 anos de paz, depois mais 18 anos. Quantos anos se passaram? Sei lá, uns 500, 600 anos? Vivendo a mesma coisa. Porque quando nós não colocamos um basta, quando nós não passamos uma risca no chão, tudo tende a se repetir. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Os israelitas o enviaram como pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. O que aconteceu nessa oportunidade? De novo, eles esperaram 18 anos para só então clamarem. Quando eles clamaram, o Senhor respondeu. 18 anos para se posicionar e o Senhor respondeu. E o Senhor enviou o Eude. E nisso, uma cilada foi preparada contra o inimigo. Quando eles tiveram que pagar os impostos ao rei, eles mandaram esse homem. Quando esse homem teve a oportunidade, ele pegou a sua espada, enfiou e matou esse inimigo de uma vez por todas. Pronto, passou. Posso desfocar? Não. Não posso desfocar. Ah, mas eu me sacrifiquei, eu lutei, eu passei por um processo extremamente difícil. Agora eu posso relaxar. Não, você não pode relaxar. Você não tem o direito de perder o seu foco. Se você diz, eu quero viver uma vida vitoriosa. Se você diz, eu quero viver uma vida bem-sucedido. Se você tem com você que eu quero viver uma vida grande, então você, a partir do momento que você tem esse desejo, você perdeu o seu direito de fraquejar, de amolecer, de relaxar, de perder o seu foco. Porque perceba que a cada instante consequências chegavam. Ah, vou dar uma relaxadinha. Custou muito caro essa relaxadinha dessa nação. 1 Pedro versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, repita comigo, e procurando, vamos juntos, e procurando a quem possa devorar. Ele está procurando. Assim como os olhos do Senhor correm por toda a terra procurando aqueles que Ele possa abençoar, o diabo está o tempo todo procurando a pessoas que Ele possa devorar, pessoas que Ele possa destruir. Sabe por que nós não podemos perder o foco? Porque o diabo não perde o foco dele. Ele é extremamente focado. E entenda que o inimigo, ele tem uma característica que todos nós deveríamos ter. Ele é extremamente perseverante. O que acontece? Quando nós estamos naquele momento, que nós estamos bem, fazendo tudo o que precisa ser feito, ele não pode encostar em nós. Ele não toca. Só que, só pelo simples fato dele não poder nos tocar, não quer dizer que ele não está nos observando. Muito pelo contrário. Ele está de longe, porque ele não pode se aproximar, mas ele está de longe, só observando aquele pequeno deslize. E quando nós deslizamos, é nessa hora que ele vem e faz um rombo. Olha como está em outra tradução. Tenham domínio próprio. Estejam sempre alerta. O inimigo está ao seu redor, esperando uma única oportunidade. Não dê essa oportunidade a ele. Repita comigo, eu não posso dar essa oportunidade. De novo, eu não posso e não vou dar essa oportunidade ao inimigo. Você não pode. Entenda que essa é uma palavra de extrema importância.
Porque nós estamos no período de lutas. Nós estamos no período onde nós estamos dando o nosso melhor. E a tendência da grande maioria, quando digo a grande maioria, é de forma esmagadora, é depois que o propósito acaba, posso voltar ao que eu era. Só que entenda, quando você volta ao que você era, você volta a viver aquilo que você era. Quando você volta às velhas escolhas, você volta a viver os velhos resultados. Quando você toma as mesmas decisões do passado, você volta a ter os mesmos resultados, as definições do passado. Tome essa decisão. Repita comigo: eu vou vigiar. Eu vou manter o foco. E eles tiveram paz mais uma vez. Só que eles perderam o foco novamente. Se vocês, ontem eu pedi para que vocês fizessem isso, medite no livro de Juízes inteiro. Pelo menos ali, do versículo 1 até o talvez 5, 6, 8, no máximo 10, a grande maioria dos livros, dos capítulos vão começar da mesma forma. E de novo fizeram que o Senhor reprova. E de verdade, tem problemas que é um saco você ter que enfrentar de novo. É uma droga. Tem coisas, nós sabemos que não tem como nós vivermos uma vida sem lutas. Mas existem lutas que a gente fica de saco cheio. Mas Senhor, de novo com esse bendito problema financeiro, de novo com esse problema no casamento, de novo a saúde com problema, de novo essa situação e de novo. E vai se repetir até o momento que nós venhamos colocar um basta. Quando nós colocamos o basta, acabou. Para quem esteve aqui ontem, nós falamos sobre Davi. Tem uma passagem que nós lemos ontem, que o Senhor deu vitórias a Davi em todos os lugares por onde ele passou. Então não existiu esses altos e baixos. E a única vez que Davi perdeu o foco, quase deu ruim. Quando ele perdeu o foco, na época que eles deveriam estar em guerra, quando os reis saíam para a guerra, ele quis ficar onde? Em casa relaxando. Aí ele viu uma mulher pelada lá tomar banho, foi a armadilha que o diabo precisou. Enquanto Davi esteve focado, o mal não venceu. Davi venceu todas as batalhas. Deixa eu te perguntar. Quem já ouviu a seguinte frase? É impossível vencer todas as lutas. Levanta as mãos, por favor. Eu já ouvi isso inúmeras vezes e ainda como forma de justificativa para o fracasso. Por exemplo, a pessoa veio conversar comigo e falou: mas também, né, não dá para vencer todas. De verdade? Mentira. Na Bíblia não diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas? E entenda que tem coisas em nossas vidas, nas nossas vidas, que não dão certo, não é por derrota ou por fracasso. Entenda que de Deus, você só vai ouvir não em duas oportunidades. Somente duas. Primeiro, se aquilo que você estiver pedindo for te afastar dele ou for contra a palavra dele. Vocês vão ouvir um não? Vão ouvir um não e o Senhor não vai mudar de ideia. Segunda hipótese, você vai ouvir um não de Deus se ele tiver algo melhor e maior preparado para vocês. Então é mais ou menos assim. Não, isso aqui não é isso que eu tenho para você. É isso aqui que eu tenho para você. Por isso eu estou falando não agora. Então não é derrota, é o Senhor nos preparando para algo muito melhor. Então é possível vencer todas as batalhas? Sim, repita comigo, sim, é possível vencer todas as batalhas e eu vou vencer cada uma delas. Eu sei, eu vejo isso. Eu cresci vendo isso. Todo mundo aqui, ou a grande maioria, conhece o testemunho dos meus pais. Eles venceram todas as batalhas, todas. Perderam alguma? Não, não perderam nenhuma. Antes de Deus perderam? Perderam pra caramba. Depois de Deus, não perderam absolutamente nada. Olha o que diz Juízes 6, de verdade, parece até que nós estamos lendo o mesmo versículo. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Nós não temos tempo a perder.
Olha quantos anos da vida desses homens eles perderam. Nós não temos nenhum dia sequer a perder. Nós não podemos aceitar nem mais uma hora sequer o problema tendo poder sobre nossas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Orai e vigiai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. Podem reparar. Se não serve para você, com certeza serve para alguém que você conhece. Mas muitos, infelizmente, chegam derrotados, depois vencem, relaxam e são derrotados novamente. Isso é bíblico. Existe uma passagem que eu não separei, que fala que quando o mal, ele sai da vida de uma pessoa, ele vai de um lugar a outro, e quando ele não encontra o lugar, ele volta para a casa que está vazia. E quando essa casa está vazia, o mal volta 7 vezes pior. Então existem situações que tendem a piorar? Sim, existem situações que tendem a piorar. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Perceba que esse é um ciclo ilimitado, cada brecha que é aberta, um rombo acontece. Vocês erraram? Se sim, a última coisa que você pode fazer, a última atitude que você pode ter, é a mesma que esses homens tiveram. Poxa, voltei a errar, tá bom, assumi o meu erro, então vou trabalhar para corrigir. O que eles fizeram? Eles pisaram na bola, eles voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e foram se esconder depois que o negócio deu ruim. Quando nós nos escondemos, nós estamos mandando uma mensagem ao mundo espiritual. Quando nós nos escondemos, nós estamos ensinando ao diabo como ele tem que nos tratar. Sabe aquela história de quando uma pessoa tem o hábito de falar de um determinado jeito com você, e ela continua, até o momento que você fale, fulano, ciclano, eu prefiro que você não me trate dessa forma, eu prefiro que você não fale desse jeito comigo. Se você não coloca um limite, quando você aceita, indiretamente você está ensinando a outra pessoa, ou ao problema, ou ao inimigo, ou principalmente ao diabo, como ele deve te tratar. Então, se vocês erraram, então vocês estão no lugar certo. Porque Deus está te dando a oportunidade de consertar os seus erros e não voltar a cometer os mesmos erros. Se existem pendências, resolva essas pendências. Se existem batalhas, enfrente essas batalhas. Porque fugir, se esconder, nunca resolveu e nunca vai resolver absolutamente nada. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Repita comigo: o Senhor está comigo. Vamos juntos: o Senhor está comigo. Porque quando essa nação clamou, o Senhor levantou mais uma vez um libertador. Perceba que todas as vezes que o Senhor levantou um libertador, foi um terceiro, foi uma outra pessoa. Só que existem oportunidades que o Senhor vai usar pessoas para te abençoar, pessoas para te dar vitória, pessoas para te ajudar. Mas existem momentos que o Senhor quer que você seja o libertador. E quando o Senhor foi falar com Gideão, Gideão não se sentiu capaz. Ele não acreditava que ele tinha força suficiente para vencer aquela batalha. Ele não se via como alguém que teria condições de vencer aquele inimigo. Mas o Senhor disse para ele: eu estou com você, poderoso guerreiro. Eu estou com você. Então você pode sim ser o libertador da sua família, da tua casa, da tua empresa, do teu casamento. Você pode, não só pode, como será um instrumento de vitórias na sua vida. Entenda que Deus não muda de ideia. Se Deus separou o Vitor, se Deus separou a Elô, se Deus separou o Márcio, se Deus separou a Agnes, a Cidinha, Ele não vai mudar de ideia. Ele não vai mudar de ideia. Lembra quando Ele levantou Moisés como libertador?
Moisés titubeou. Não, Senhor. Você vai sim. Ai, Senhor, não falo bem, não quero saber, você vai. Ai, Senhor, então envia meu irmão. Tá bom, teu irmão vai junto, mas você vai estar lá. Então entenda, erraram, perderam o foco, estabeleça o foco. Dá para resolver? Dá para resolver. Existe algo que o Senhor não possa reverter? Não, o Senhor pode reverter absolutamente tudo. Dá tempo? Ainda dá tempo. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Essa é a graça do poder de Deus. Quando nós estamos no erro, parece que os problemas se multiplicam. As más notícias se multiplicam. Quando nós estamos em Deus, Ele resolve todos os problemas como se fossem um único problema. Isso para nós serve como fonte de muita esperança e principalmente de fé. Porque sabe aquela história, principalmente de quem passa por problemas financeiros? Sabe quando a dívida aumenta, você ainda tem coragem de ver ela, aí ela aumenta mais um pouquinho, aí você já começa a se incomodar, ela aumenta de novo, você já não tem nem coragem, você não olha nem no aplicativo do celular mais, porque você não quer confrontar. Porque normalmente, quando os problemas se multiplicam, nós temos uma tendência a ter um medo ainda maior, porque é mais ou menos assim, isso até dá para resolver, mas tudo isso aqui é difícil demais. Essa área aqui da minha vida dá até para resgatar, mas todas essas outras não dá. Quando na verdade o Senhor diz, você derrotará cada um dos seus inimigos, você vencerá cada um dos seus problemas, como se fosse um único problema. Repita comigo, eu vou vencer, eu vou derrotar cada um dos meus inimigos, como se fossem um só. É o famoso 2 coelhos com uma cajadada só. Vale a pena? Como vale a pena? Nós ficamos atentos? Estar atento exige de nós? Sim ou não? Sim, com certeza exige. Mas de todas as formas, tudo sempre vai exigir de nós. Para vencer, nós somos exigidos. Mas quando nós somos humilhados, derrotados, nós também somos exigidos. Então nós que temos que determinar qual que é o tipo de peso que nós queremos sentir. O peso, mas de manter uma vida sólida, focado, ou peso por conta dos problemas nos sobrecarregando. E quando nós falamos de vigilância, vigilância é no pensamento, na boca, no seu convívio social. A sua vigilância está na parte espiritual, se você ora ou não. A sua vigilância ela tem que acontecer no seu coração. Esse é o principal de todos. Porque a nossa vitória vem daqui. Ah, mas a Bíblia diz que se eu peço, eu recebo, então eu tenho que orar. Orar é importante? Sim ou não? Deixa eu te perguntar, orar é crucial? Sim. Mas e um mudo? Como que um mudo faria? Sendo que ele não pode orar. Como que ele faria? De verdade. Então de onde que vem a vitória do mudo? Que estão ligados, pensamentos e sentimentos. Então, ou nós vigiamos principalmente aqui, senão nós vamos tropeçar aqui. Se coloquem de pé todos, por favor. Essa passagem de Gideão é uma passagem que particularmente assim, eu vejo muito da minha história em Gideão, por isso, quando literalmente eu caí a ficha do que essa passagem representa, muitas coisas mudaram na minha vida. Porque Gideão é a história dos 300. 300 homens contra um exército comparado a um enxame de gafanhotos. Só que em nenhum momento foi dito previamente que Gideão teria que ir com 300 homens. O Senhor disse que você tinha, Gideão, você tem homens demais? Disse. Só que em nenhum momento ele falou 300 homens. Eles saíram com 32 mil. Foi ficando uma parte, ficando outra. Aqueles que sentirem medo,
Dei minha volta, vocês não vão continuar. Poderia ter sido 400, 500. Então a falta de posicionamento, o ser dominado pelo medo, não querer agir, é uma escolha pessoal. Nós decidimos se nós vamos fazer parte dos 300 ou se nós vamos fazer parte do 31.700 que fugiram. Nós decidimos se nós vamos nos portar como verdadeiros campeões ou se nós vamos nos entregar como verdadeiros derrotados. Mas eu não tenho condições de vencer. Bote isso na tua cabeça de uma vez por todas. Não foque naquilo que você não tem, foque em quem te completa. Porque capacidade para vencer as batalhas, de verdade, quem de nós tem? Por nós mesmos. Quem tem condições de vencer? Tudo é feito por fé. É o Senhor que nos dá vitória. Quem em algum momento já se sentiu incapaz em uma determinada situação? Levanta as mãos, por favor. Olha, fica com as mãos levantadas. Olha para trás, olha para o lado. Você não está sozinho. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. Todo mundo em algum momento já se sentiu incapaz. Mas por que tem pessoas que estão vencendo ou não? Quem vence não é aquele que foca na sua capacidade ou na falta dela, mas sim naquele que falta em Deus. Você acredita de coração que Davi teria capacidade para vencer Golias? De verdade, quem acredita que uma pedrinha derrubou Golias? Não foi uma pedrinha. Eu imagino que o próprio punho do Senhor estava segurando aquela pedra quando ele lançou, e o próprio Senhor derrubou. Então, o que Deus espera de nós? Somente um posicionamento. Porque existem inúmeras batalhas na Bíblia, entre elas a de Gideão. Quem se recorda como que foi vencida essa batalha de Gideão? Eles tocaram trombetas. Eles chegaram na frente do inimigo e pá, pá. E os inimigos começaram a se destruir. Mas o Senhor só disse o seguinte: permaneça firme na sua posição, permaneça firme no campo de batalha, permaneça focado no lugar certo. Nós acabamos nos preocupando muitas vezes em como que nós vamos resolver, quando na verdade o Senhor só quer que você se coloque no lugar certo, na frente do campo de batalha, e o resto é Ele que vai fazer. Ele só espera isso de nós: posicionamento, confiança. Ele só espera que nós venhamos manter o foco certo. E entenda, muitos acabam buscando um Deus que vai fazer a parte dele e a nossa parte. Deus não vai focar por nós. O foco cabe a nós. Deus faz muito. Repita comigo: Deus faz muito, mas Ele não faz tudo. Quando eu digo tudo, não é o impossível. Estou falando tudo no sentido, aquilo que cabe ao homem, é o homem que vai fazer. Deus não vai fazer, não adianta. Essa palavra é para te dar muita esperança, é para alimentar uma força interna, porque eles cagaram até não querer mais, mas todas as vezes que eles se levantaram em oração, em espírito, o Senhor deu vitória. Agora a decisão que você vai tomar é: nós estamos em uma constante luta, muitos já foram derrubados, muitos já foram acertados em cheio. Você quer cair de novo, ou você toma a decisão de se levantar para nunca mais cair? Repita comigo: nunca mais. De novo: nunca mais. Não aceite ser derrubado. E entenda, aqui a grande maioria é mulher, mas vamos lá. Vou falar de um assunto que talvez vocês não gostem. Quem aqui tem um marido ou um filho e já conseguiu em alguns momentos assistir a uma luta? Seja UFC, qualquer coisa. Mesmo para quem não assistiu, vocês sabem do que eu estou falando. Sabe qual que é o soco que derruba o adversário? É aquele que ele não vê. É aquele que ele não espera. É aquele que ele não está focado e preparado para aquilo. Porque aquele que ele vê, ele defende, ele coisa, ele sai, porque ele está focado. Mas aquele que ele não vê é o que acerta, é o que derruba e o que leva a nocaute.
Você só não vai ver se você não quiser. Ah, mas eu sou cego. Como que o cego faz? Lembra daquela passagem onde aqueles 2 cegos seguiram Jesus até a sua casa? Lembra dela? 2 cegos seguiram Jesus. Mas como que eles seguiram se eles eram cegos? A questão não é, o problema não é se você não consegue enxergar, mas sim se você não consegue ver a Deus, se você não consegue ver Jesus. A questão não é se você não consegue ver uma saída, o problema maior é se você não consegue ver Jesus. Eles não conseguiam ver absolutamente nada, mas eles viam Jesus, então eles viveram o sobrenatural. Não vejo o problema, não vejo o inimigo, e mais do que nunca, toma a decisão, eu vou manter o meu foco. Olha o que diz em Juízes 3:23, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, repita comigo, você não morrerá. Esse não é o seu fim. Esse não é o fim do teu casamento, esse não é o fim da tua empresa, esse não é o fim do teu ente querido. O seu problema não irá te matar, mas sim você que matará esse problema. Porque a força dos maus será quebrada, mas o Senhor sustentará os justos com a sua força. Repita comigo, o Senhor vai me sustentar com a sua força. Na época das dificuldades, presta atenção, olha o quanto essa passagem é poderosa. Na época das dificuldades, repita comigo, eu não ficarei sem ajuda. O diabo luta para te fazer acreditar que é o contrário, que você não vai ter ajuda, mas você não vai ficar sem ajuda. Mas os maus desaparecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a erva, serão destruídos, e repita comigo, e desaparecerão como fumaça. Repita comigo com muita força, os meus problemas vão desaparecer como fumaça. Como fumaça. Porque é assim que o Senhor faz. Deus fará os seus problemas desaparecer, se você crer. Nós falamos sobre o foco, sobre vigilância, mas você não pode parar de orar jamais. Olha o que diz Tessalonicenses 5,17, nunca deixem de orar. No livro de Eclesiastes, diz que existe um tempo determinado para cada coisa. Tem um montão de coisa, tem tempo para um monte de coisa. Mas não existe em si um tempo específico para a oração. O tempo para a oração é eterno, em todas as fases da nossa vida. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor, repita comigo, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas tribulações. Livrou depois de o quê? De uma oração. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e Ele ouve com atenção, repita comigo, e Ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Ele ouve com atenção, quais pedidos? Não alguns, todos os pedidos de socorro. Sim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as dificuldades. Diga isso, sim, eu vou clamar, o Senhor vai ouvir e me livrar de todas as minhas dificuldades. O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles. Eu gostaria que neste momento você pegasse o seu propósito, com ele no coração, com os seus olhos fechados. Tome a decisão de não cair mais nos mesmos erros. Não aceite tropeçar nas mesmas circunstâncias. Não aceite ser roubado pelos mesmos problemas. Não aceite que esse problema domine sobre a sua vida.
Mantenha o foco, vigiai e orai sem cessar, vigiai e orai sem cessar, esteja atento, esteja vigilante, esteja alerta, esteja focado. Vocês colocaram força ao longo de todo esse propósito, mas porque o propósito está acabando, não caia no erro de relaxar, não caia no erro de perder o foco do lugar certo, não caia no erro de tropeçar nas mesmas coisas, de falhar com as mesmas coisas. Não, Deus está te chamando para um novo patamar, Deus está te chamando para um novo nível, Ele está te chamando para uma outra realidade, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te colocar de pé, e você vai permanecer de pé para o resto da sua vida. Não aceita ser derrubado, não aceita levar golpes, no qual esses golpes estão te ferindo há muitos anos. Deus está te chamando para um outro patamar, Ele está te chamando para um outro nível, Ele quer te levar para uma outra realidade. Não aceite menos do que isso. Se vocês toleraram determinadas situações até o dia de hoje, pare com isso. Pare de ensinar como o diabo deve te tratar. Comece, muito pelo contrário, a ensiná-lo de uma forma diferente. Ensine a ele. Diga nesse momento, eu gostaria que você entrasse em oração, dizendo como ele vai te tratar. Diga: na minha vida você não toca, no meu casamento você não toca, na minha família você não toca, no meu financeiro você não toca, na minha saúde você não toca, naquilo que é meu você não toca, na minha fé você não toca, no meu foco você não toca, na minha comunhão com Deus você não toca, nos meus sonhos, nos meus projetos, naqueles que eu amo, você não toca. Você não tem influência, você não tem autoridade. Por muito tempo você teve poder, por muito tempo você conseguiu realizar coisas grandiosas, mas negativas na minha vida, mas a partir de hoje você não vai realizar absolutamente nada. Coloque um basta. Quais são os problemas que você está colocando um basta? Em oração diga isso: meu Deus, eu não aceito mais essa situação. Esses problemas me acompanharam pela última vez. Esse é o último propósito, que eu vou colocar as mesmas coisas dentro dele. Esse é o último propósito, que eu vou colocar as mesmas necessidades. Esse é o último propósito, que eu vou colocar os mesmos muros que precisam ser restaurados. Esse é o último propósito. Diga isso com todo o seu coração, diga isso com muita fé. Essa é a última vez que eu vou colocar cada um desses pedidos, porque desse propósito não passa. Declare isso: desse propósito não passa, desse propósito não passa, desse propósito não passa, desse propósito, desses últimos dias não vai passar, não vai passar, porque eu não aceito, e esses problemas vão cair por terra. Quais são as situações que vão cair por terra? Problemas familiares, espírito de divisão, possível espírito de divórcio, contendas dentro de casa. Diga isso: o meu lar não vai sofrer mais essas contendas, não vai existir o espírito de divisão, não vai existir nenhum espírito que venha causar caos dentro da minha família, a minha vida, os meus filhos. Eu já sofri demais, mas eu não vou sofrer nunca mais. Aqueles que eu amo já passaram por tantas e tantas dificuldades, por tantas batalhas, mas hoje eu estou colocando um ponto final nesse ciclo. Hoje eu estou colocando um ponto final, hoje eu estou passando uma risca no chão, porque não vai me acompanhar mais. Esses problemas não vão me acompanhar, esses problemas não vão me perturbar, não, na minha família, nunca mais. Por muito tempo nós sofremos, nós choramos, nós vivemos uma miséria, mas essas situações não vão me acompanhar. Se são problemas financeiros, dificuldade financeira, oscilação no fechamento do mês, perda de clientes, faturamento caindo, dívidas crescendo dia após dia, declare isso: meu Deus, eu não aceito mais, eu não aceito mais esses problemas financeiros, eu não aceito mais viver essa vida no limite, eu não aceito mais viver essa vida de grande dificuldade, eu não aceito mais viver essa vida financeira travada, eu não aceito o meu trabalho travado, a minha empresa travada, eu não aceito a minha conta travada, eu não aceito mais o meu cartão bloqueado, eu não aceito mais chegar em uma determinada situação e eu ter que pagar e não ter fundo
dívidas, não ter dinheiro, não ter saldo suficiente. Eu não aceito mais a minha conta no vermelho. Declare isso: eu não aceito mais, não tem mais poder, não tem influência, não tem autoridade sobre a minha vida. Aqueles homens erraram assim como muitos de nós, mas eles clamaram ao Senhor e o Senhor levantou um libertador. Então declare isso: meu Deus, eu sou o libertador da minha casa, eu sou o libertador da minha família, eu sou o libertador do meu casamento, eu sou o libertador na vida dos meus filhos, eu sou o libertador, eu sou aquele que o Senhor vai usar, meu Deus, para acontecer o impossível. Eu sou aquele que o Senhor vai usar para uma grande transformação, eu sou aquele que o Senhor vai usar para viver coisas grandiosas. Eu não vou titubear. Diga isso: eu sei que o meu Deus é comigo, eu sei que o meu Deus é comigo, eu sei que o meu Deus é comigo, e nada tem poder para impedir que eu seja honrado. Os meus problemas vão desaparecer como fumaça. Declare isso: os meus problemas vão desaparecer como fumaça. Quais são as situações que estão desaparecendo neste momento? Declare: problema A, B, C, D, E, problema X, problema Y, você está desaparecendo como fumaça. Eu estou colocando um basta, porque a força dos maus será quebrada. Diga isso: a força dos maus será quebrada, e o Senhor vai me sustentar com a sua força. O Senhor vai sustentar a minha família, o Senhor vai sustentar o meu casamento, o Senhor vai sustentar o meu financeiro, o Senhor vai sustentar absolutamente tudo. As coisas não vão permanecer do mesmo jeito. Eu não aceito. Diga isso com toda a sua força. É hora de colocar força, ousadia. Diga: eu não aceito, eu não aceito, não vai me acompanhar, não vai me acompanhar. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, Deus te deu capacidade. Ah, mas eu não me sinto capaz. E daí? Deus te capacita. Existem batalhas que você nem sequer vai precisar levantar as tuas mãos, você não vai precisar mover o teu dedo, você só vai precisar se colocar na tua posição, porque o Senhor está falando: eu sou por você, eu vou te honrar. Na época das dificuldades, vocês não ficarão sem ajuda. Pense nisso, declare isso, medite nisso, acredite nisso de todo o seu coração. No tempo das dificuldades, você não ficará sem ajuda. No tempo das dificuldades, você não ficará sem ajuda. No tempo das dificuldades, você não ficará sem ajuda. Não vai. O Senhor não está te ignorando, não, muito pelo contrário. Ele te vê, Ele te ouve, Ele te vê, Ele te ouve. Você tem que dizer isso para você todos os dias: Ele te vê, Ele te ouve, Ele te vê. Ele está te ouvindo nessa manhã, Ele está te ouvindo, e Ele está entrando para resolver, para decidir absolutamente tudo. Ele te ouve, está te livrando de todas as tribulações. Ele está te vigiando de perto, e Ele ouve com atenção todos os seus pedidos, todos os seus projetos. Sim, os justos clamam e o Senhor livra de todas as suas dificuldades. Declare isso: meu Deus, é tempo de restauração, é tempo de reconstrução, é tempo de viver uma nova fase. Chega de ruínas, chega de dor, chega de humilhação, chega de vergonha, chega de tristeza, chega de amargura, chega de dificuldades financeiras. Chega, eu estou colocando um basta. É tempo de reconstrução, é tempo de restituição, é tempo. E não importa quanto tempo foi perdido. Aqueles homens foram roubados por 400 anos, depois por 8 anos, depois por 18 anos, mas depois mais 20 anos, depois 7 anos, e foi acontecendo. Você pode ter perdido muito tempo da sua vida, mas não se entristeça por isso, porque o Senhor te dá uma resposta para isso, e a resposta é: restituirei cada um dos anos que foram consumidos. O Senhor vai restituir cada um dos anos de dor, Ele vai te restituir em cada um dos anos de humilhação, Ele vai restituir cada um dos anos de sofrimento, Ele vai te restituir em cada um dos anos de dificuldades, de necessidades. Ele vai restituir em absolutamente tudo. A sua vida não vai continuar como está. Direcione as suas mãos para o lugar onde você precisa de respostas. Diga o nome da rua,
diga o número, diga o bairro. Se é a tua empresa, diga o nome da empresa. Se você não tem empresa, diga o seu nome. Se é alguém que você ama, que precisa de ajuda, diga o nome dessa pessoa e declare: meu Deus, vai haver uma diferença, vai haver uma diferença, vai haver uma diferença. O sobrenatural vai acontecer, o impossível vai acontecer, o impossível vai acontecer. As coisas não vão continuar como estão. Meu Deus, eu peço que o Senhor envie os teus anjos em cada um desses lugares. Eu peço que o Senhor envie teus anjos, meu Deus, em cada um desses lugares que essas pessoas estão se direcionando. E eu peço que o Senhor entre com uma unção de definição, que o Senhor entre com o teu braço direito, com a sua mão direita vitoriosa, que o Senhor entre com a sua força, com o seu poder, e destrua de uma vez por todas cada um desses problemas, e levante o seu povo a posições de destaque, de honra. Declare isso sobre esse lugar. Por muito tempo esse foi um lugar de maldição, mas vai se tornar um lugar de bênção. Por muito tempo foi um lugar de derrota, mas declare isso, vai se tornar um lugar de vitória. Por muito tempo foi um lugar de tristeza, mas vai se tornar um lugar de alegria. Por muito tempo foi um lugar de grande sofrimento e humilhação, mas neste lugar vai haver paz. O Senhor está mudando a sua vida, Ele está mudando. Se você crê em cada uma das palavras que você está liberando, então saia daqui e tenha certeza que as coisas não serão mais as mesmas. Os problemas não vão continuar daí na sua vida. Eles não têm poder, eles não têm autoridade, em o nome do Senhor Jesus. Volte à sua posição original. Olhe para cá um instante. Muitos agarraram esse propósito como a última oportunidade da vida. E é o que na verdade todos deveriam ter feito. Muitos não fizeram. Porém, sabe no que eu creio? Tem uma passagem na Bíblia que ela de verdade, eu uso ela para tudo, em todos os momentos. Ela alimenta minha fé, me fortalece e principalmente alimenta minha ousadia. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Eu não lembro exatamente que dia é hoje do propósito. 48? 49? 49? 48. Nós temos 4 dias. Nós temos 4 dias. Seja feito conforme a sua fé. 4 dias é mais do que o suficiente para o Senhor mudar a sua história. 4 dias é mais do que o suficiente para Ele mudar por completo a história da tua família, dos teus filhos, do teu casamento, teu financeiro, a tua saúde. É mais do que o suficiente. Então tome a decisão. Meu Deus, eu até comecei bem, mas depois eu admito, eu relaxei. Deus gosta da verdade. Não minta mais para você, não minta para Deus, não tem nem como mentir para Ele. Mas não perca o seu tempo tentando se justificar. Chega, meu Deus, eu comecei bem, mas eu me desfoquei. Mas nesses últimos 4 dias, eu vou dar o meu melhor, porque eu sei que é mais do que o suficiente para o Senhor me honrar, é mais do que o suficiente para o Senhor me exaltar, é mais do que o suficiente para o Senhor mudar a minha história. Olha o que diz no Salmo 37, versículo 5. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e Ele fará. O que está escrito? Perceba que a última palavra, necessário, necessidade. Ele vai fazer de acordo com a sua necessidade. Ele vai fazer de acordo com aquilo que você estiver precisando. Ele vai fazer de acordo com aquilo que você pedir. Ele vai fazer. Repita comigo, Ele vai fazer. Ele vai mudar. Ele vai transformar. Ele vai curar. Ele vai prosperar. Ele vai fazer. Levante o seu propósito, por favor. Senhor, eu peço que onde as minhas palavras não chegaram, que as do Senhor possa chegar. Que o Senhor venha para definir, para resolver de uma vez por todas. Meu Deus, que essa manhã tenha sido, meu Deus, uma manhã de
onde nós colocamos um basta, nós passamos um risco no chão. Elas entraram com esses problemas, mas esses problemas ficaram aqui no chão da igreja, caíram por terra, eles não acompanham mais a vida do seu povo. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero determinar a materialização de cada um dos seus sonhos e projetos. Eu quero determinar que nesses últimos 4 dias, tudo aquilo que não aconteceu, vai acontecer. 4 dias é mais do que o necessário para o Senhor te favorecer, para Ele te honrar. Eu quero declarar que esses 4 dias sejam os melhores 4 dias de toda a sua história, os melhores 4 dias de toda a sua vida. Até aquilo que tinha tudo para não dar certo, vai dar certo. Até aquilo que ainda não tinha acontecido, vai acontecer. E esse será disparado o melhor propósito de toda a história da sua vida. Eu te abençoo, eu determino, assim será, em um nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu creio, esses 4 dias serão disparados, os melhores dias de toda a minha história, em um nome do Senhor Jesus. Você crê? Então assim será, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.